a divindade pré-mortal de Cristo. É nosso propósito, agora, inquirir quanto à posição e estado de Jesus Cristo no mundo pré-mortal, desde o período do solene conselho nos céus, no qual foi escolhido como futuro Salvador e Redentor da humanidade, até o tempo em que nasceu na carne. Reivindicamos autoridade escriturística para a asserção de que Jesus Cristo foi o Deus Criador, o Deus que se revelou a Adão, Enoque e a todos os patriarcas e profetas antediluvianos até Noé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel como povo unido e o Deus de Efraim e Judá após a divisão da nação hebraica, o Deus que se manifestou aos profetas desde Moisés até Malaquias, o Deus do Velho Testamento, e o Deus dos Nefitas. Afirmamos que Jesus Cristo foi e é Jeová, o Eterno. As Escrituras especificam 3 personagens na divindade: 1. Deus, o Pai Eterno; 2. Seu Filho Jesus Cristo; e 3. O Espírito Santo. Formam eles a Santíssima Trindade, compreendendo 3 indivíduos fisicamente separados e distintos e que, juntos, constituem o Conselho Presidente dos Céus. Pelo menos 2 deles aparecem como participantes dirigentes na obra da criação. Este fato é exemplificado pela pluralidade expressa em Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e mais tarde, ao deliberarem sobre o ato de transgressão de Adão, disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Pelas palavras de Moisés, reveladas novamente na presente dispensação, aprendemos mais plenamente a respeito dos deuses, que se ocupavam ativamente na criação desta terra. E eu, Deus, disse a meu unigênito, que estava comigo desde o princípio: façamos o homem segundo nossa imagem e semelhança. E depois, referindo-se à condição de Adão após a queda, eu, Deus, disse ao meu unigênito, que estava comigo desde o princípio. No relato da criação feito por Abraão, os deuses são mencionados repetidamente. Como demonstrado antes em relação a outro particular, o Pai participou da obra da criação através do Filho, que assim se tornou o executivo pelo qual foi efetuada a vontade, mandamento ou palavra do Pai. É absolutamente apropriado, portanto, que o Filho, Jesus Cristo, seja designado pelo apóstolo João como o Verbo, ou, como declarado pelo Pai a palavra de meu poder. O papel de Jesus Cristo na criação, papel tão preeminente que justifica que o chamemos de Criador, é narrado em muitas Escrituras. O autor da Epístola aos Hebreus refere-se distintamente ao Pai e ao Filho como seres separados, embora associados, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Paulo é ainda mais explícito em sua carta aos Colossenses, na qual, falando sobre Jesus, o Filho, diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E seja repetido aqui o testemunho de João, de que, pelo Verbo que estava com Deus, e que era Deus desde o início, todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que o Cristo, que deveria vir, era na realidade Deus, o Criador, foi revelado claramente aos profetas no hemisfério ocidental. Samuel, o Namanita convertido, na pregação aos nefitas descrentes, justificou seu testemunho, como segue: e também para que saibais da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e para que saibais dos sinais de sua vinda e para que acrediteis em seu nome. A essas citações da Escritura Antiga pode, muito apropriadamente, ser adicionado o testemunho pessoal do Senhor Jesus, depois de se tornar um ser ressuscitado. Em sua visita aos nefitas, proclamou: eis que sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu criei os céus, a terra e todas as coisas que neles há. Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim, e em mim o Pai glorificou seu nome. Para os nefitas, que não compreenderam a relação entre o Evangelho a eles declarado pelo Senhor ressurreto, e a lei mosaica, que mantinham tradicionalmente em vigor,
e que se maravilharam por ele dizer que as coisas antigas haviam passado, explicou: Eis que eu sou aquele que deu a lei e eu sou aquele que fez convênio com o meu povo, Israel. Portanto a lei se cumpre em mim, porque eu vim para cumprir a lei. Consequentemente, ela tem um fim. Em revelação na presente ou última dispensação, a voz de Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, foi novamente ouvida. Escutai, ó povo de minha igreja, a quem foi dado o reino, atentai e dai ouvidos àquele que estabeleceu os fundamentos da terra, que fez os céus e todas as suas hostes, e por quem foram feitas todas as coisas que vivem, se movem, e têm seu ser. E novamente, eis que eu sou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que criou os céus e a terra, uma luz que não pode ser escondida nas trevas. A divindade de Jesus Cristo é indicada pelos nomes e títulos específicos, autorizadamente aplicados a ele. De acordo com o julgamento do homem, pode haver pouca importância ligada aos nomes, mas, na nomenclatura dos deuses, todo nome é um título de poder ou posição. Deus é justamente zeloso da santidade de seu próprio nome e de nomes dados por sua designação. No caso de filhos da promessa, nomes foram prescritos antes do nascimento. Isto é verdade quanto a nosso Senhor Jesus Cristo e João Batista, que foi enviado para preparar o caminho para o Cristo. Nomes de pessoas foram mudados por orientação divina, quando não suficientemente claros como títulos indicativos do trabalho específico a que esses indivíduos haviam sido chamados, ou das bênçãos especiais a eles conferidas. Jesus é o nome individual do Salvador e, assim pronunciado, é derivado do grego. O equivalente hebreu era Yeshua ou Yeshua ou, traduzido para o português, Josué. No original, o nome era bem compreendido, significando a ajuda de Jeová ou Salvador. Embora fosse um nome comum como João, Henrique ou Carlos hoje, foi divinamente prescrito, como já afirmado. O anjo disse a José, o esposo da Virgem, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo é um título sagrado e não um nome ou designação comum. É de origem grega, e tem significado idêntico a seu equivalente hebreu Messias ou Messias, isto é, ungido. Outros títulos, cada um possuindo um significado definido, como Emanuel, Salvador, Redentor, Filho unigênito, Senhor, Filho de Deus, Filho do homem e muitos outros, aparecem nas Escrituras. O fato de maior importância para nós agora é que esses vários títulos expressam a origem divina do Senhor e sua posição como Deus. Como vimos, os nomes ou títulos essenciais de Jesus, o Cristo, foram dados a conhecer antes de seu nascimento e revelados aos profetas, que o precederam no estado mortal. Jeová é a tradução portuguesa do hebraico Yahvé ou Jahvé, que significa o que existe por si mesmo, ou o eterno. Este nome é, geralmente, usado em nossa versão portuguesa do Velho Testamento como Senhor, impresso em maiúsculas. O hebraico, Ei, que quer dizer eu sou, relaciona-se em significado e por derivação ao termo Yahvé ou Jeová, e nisto se encontra a importância deste nome, pelo qual o Senhor se revelou a Moisés, quando este último recebeu a incumbência de ir ao Egito, para livrar os filhos de Israel do cativeiro. Então disse Moisés a Deus, Eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser, O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, Assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou me enviou a vós. No verso seguinte, o Senhor declara ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Enquanto Moisés estava no Egito, o Senhor se lhe revelou, dizendo, Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque, e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome. O Senhor não lhes foi perfeitamente conhecido. O fato central indicado por este nome, Eu sou, ou Jeová, sendo que os dois possuem essencialmente o mesmo significado, é o de uma existência ou duração que não terá fim, e que, julgada por todos os padrões humanos de cálculo, não poderia ter tido início. O nome relaciona-se a outros títulos, tais como Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Jesus,
quando uma vez interrogado e criticado por certos judeus, que consideravam sua descendência de Abraão como garantia da preferência divina, respondeu-lhes com esta declaração: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. O verdadeiro significado desta afirmação seria mais claramente expresso desta maneira: em verdade vos digo que, antes de Abraão, existia eu sou, o que significa o mesmo que, antes de Abraão, existia eu, Jeová. Os capciosos judeus ofenderam-se tanto ao ouvirem usar um nome que, por interpretação errônea de uma antiga escritura, não devia ser pronunciado, sob pena de morte, que imediatamente apanharam pedras com a intenção de matá-lo. Os judeus consideravam Jeová como um nome inexprimível, que não podia ser pronunciado, substituíram-no por outro nome sagrado, embora para eles não proibido, Adonai, que significa o Senhor. O original dos termos Senhor e Deus, como aparecem no Velho Testamento, era Yahvé ou Adonai. E o ser divino designado por esses nomes sagrados era, como demonstrado pelas escrituras citadas, Jesus, o Cristo. João, evangelista e apóstolo, identifica de maneira positiva Jesus Cristo com Adonai, ou o Senhor que falou pela voz de Isaías, e com Jeová, que falou através de Zacarias. O nome Elohim é de ocorrência frequente nos textos hebraicos do Velho Testamento, embora não seja encontrado em nossas versões portuguesas. A palavra é um substantivo plural hebreu, mas indica pluralidade de excelência ou intensidade, mais que quantidade, e expressão de exaltação e poder supremo ou absoluto. Elohim, como compreendido e usado na Igreja restaurada de Jesus Cristo, é o nome de Deus, o Pai eterno, cujo primogênito em espírito é Jeová, o unigênito na carne, Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, que em solene testemunho aos judeus se declarou Eu sou o Jeová, que era Deus antes que Abraão vivesse na terra, era o mesmo ser que é repetidamente proclamado como o Deus que fez convênio com Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que guiou Israel do cativeiro do Egito à liberdade da terra prometida, o único Deus conhecido pelos profetas hebreus em geral, por revelação pessoal e direta. A identificação de Jesus Cristo com o Jeová dos israelitas foi bem compreendida pelos profetas nefitas e a veracidade de seus ensinamentos foi confirmada pelo Senhor ressuscitado, que se manifestou a eles logo após sua ascensão do meio dos apóstolos em Jerusalém. Este é o relato: e aconteceu que o Senhor lhes falou dizendo: Levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra e fui morto pelos pecados do mundo. Parece-nos desnecessário ir mais além em nossas citações, para substanciar a afirmação de que Jesus Cristo era Deus, mesmo antes de assumir um corpo de carne. Durante aquele período pré-mortal, existia uma grande diferença entre o Pai e o Filho, pois o primeiro já havia passado pelas experiências da vida mortal, inclusive morte e ressurreição, e era, portanto, um ser que possuía um corpo de carne e ossos, perfeito e imortalizado, enquanto o Filho ainda não tinha um corpo. Em consequência de sua morte e subsequente ressurreição, Jesus, o Cristo, é hoje um ser semelhante ao Pai em todas as características essenciais. Uma consideração geral de uma evidência escriturística nos leva à conclusão de que Deus, o Pai eterno, se manifestou aos profetas ou reveladores terrenos em muito poucas ocasiões, nas quais, principalmente, para testar a autoridade divina de seu Filho, Jesus Cristo. Como demonstrado antes, o Filho foi o executor ativo na obra da criação. Nas cenas criativas, o Pai aparece mais em capacidade diretiva ou consultiva. A Adão, Enoque, Noé, Abraão e Moisés, revelou-se o Pai, atestando a divindade de Cristo, e o fato de que o Filho era o Salvador escolhido da humanidade. Por ocasião do batismo de Jesus, a voz do Pai foi ouvida, dizendo: Este é meu amado Filho, em quem me comprazo, e, na transfiguração, um testemunho semelhante foi dado pelo Pai. Numa ocasião posterior, quando Jesus orava com a alma angustiada, submetendo-se, para que os propósitos do Pai fossem cumpridos, e para que fosse glorificado o seu nome, então veio uma voz do céu, que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. O Pai anunciou o Cristo ressuscitado e glorificado aos nefitas no hemisfério ocidental, nestas palavras:
Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome, ouviu. Desde a época da última ocorrência citada, a voz do Pai não foi mais ouvida entre os homens, segundo as Escrituras, até a primavera de 1820, quando tanto o pai quanto o filho ministraram ao profeta Joseph Smith, havendo dito o pai: "Este é meu filho amado. Ouve-o." Estes são os exemplos registrados das manifestações pessoais do Pai Eterno ou de revelações que fez separado do Filho. Deus, o Criador, o Jeová de Israel, o Salvador e Redentor de todas as nações, línguas e povos, é uma só pessoa, e Ele é Jesus, o Cristo,